Assista agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. Para este programa, Espiritismo BH convidou Gladstone Lage, que é um companheiro atuante no meio espírita em Belo Horizonte e que tem muita coisa para nos contar a respeito de suas experiências de vida, suas experiências na vivência do espiritismo. Tudo bem, Gladstone? Tudo bem, tudo tranquilo, Marcelo. Estamos à disposição. Gladstone, como iniciou a sua jornada no espiritismo? Nos primeiros anos eu não tinha nenhuma frequência a nenhum meio religioso. Nem por tradição, nem por perceber alguém que estivesse lendo a Bíblia, nada nesse sentido. Aos 17 anos, eu tive contato e início de convivência com um grupo jovem. Na época era o Grupo Jovem da Lagoinha. E o conhecimento do Evangelho, para mim, foi um sentido muito revelador, porque estar no plano físico, para mim, ainda foi uma coisa progressiva. Eu lembro muito poucas coisas do período de infância. Quando me convidaram a participar no Grupo Jovem na época, aí eu tive o contato com o Evangelho e foi realmente como se fala de Gamaliel, né? Que ele bebeu as palavras. O Evangelho, para mim, veio muito como síntese, sem paralelo, só para entender o sentido. Mas mesmo na convivência católica, eu ficava com um sentimento muito satisfeito. Mas do ponto de vista das indagações, das dúvidas, das explicações possíveis, a gente tem um sentido mais filosófico, né? Eu ficava insatisfeito. Mas o amor basta. Então, se você tem um manancial e o manancial lhe satisfaz, você vive muito bem. Mas fica com as perguntas. Iniciamos um processo de culto no lar, porque o meu irmão Altas, ele começou a frequentar alguns meios religiosos, para comparar. Eu, como católico dogmático, evidentemente torcia que ele se tornasse católico, ficasse no grupo jovem, e sabia que ele estava frequentando também uma igreja, a Igreja Peniel e a União Espírita Mineira. Não tinha contato, né, mas dentro daquele sentido mais negativo, mais rival de irmão, eu ficava me preparando para quando ele viesse com questões espíritas, eu persuadi-lo da questão católica. Mas ele iniciou esse culto então eu comecei a ter um contato muito superficial por causa da convivência do grupo da Mocidade Precursor, que é lá em casa, e ficava nos dois ambientes, mas só que pouco permeável, até porque eu pensava na hipótese de me tornar franciscano. O que teve de decisivo então foi, primeiro, a experiência do Alterson, segundo, o culto no lar, e o terceiro, uma pegadinha que a espiritualidade prepara para nós, né? Para que eu pudesse me armar de resposta contra o Alterson, eu, numa época, chegava de madrugada, que eu trabalhava com digitação. Então, às vezes, eu tinha banco de horas, ficava até mais tarde, eles me liberavam, eu podia chegar em casa mais cedo. Então, por ter esse banco de horas, houve situação em que eu fui liberado mais cedo de quem trabalha de madrugada, de meia-noite às 5h23, por exemplo, 2 horas da madrugada. Eu cheguei em casa e o Livro dos Espíritos estava sobre a mesa. Parece-me até que o Alterson fez isso propositadamente. Peguei o Livro dos Espíritos, pensei assim, eu não consigo, deixa eu ver quais falhas que eu encontro nesse livro aqui, quais respostas, né, para eu poder contrapor, porque o Alterson estava tendo resposta para tudo, e eu para algumas coisas. Peguei o Livro dos Espíritos, peguei a primeira parte lá por interesse e gostei de uma resposta. Aí peguei outra sessão, para tentar pegar uma contradição, né? Jesus não é Deus, como assim? Aí fui para o sentido de conhecer Jesus lá. Melhor exemplo que a humanidade já conheceu. E aí tentei outra resposta e outra. E li bastante o Livro dos Espíritos. No banco de horas seguinte em que o banco me liberou, eu fui de novo para o Livro dos Espíritos, deixando a mesma posição, porque o orgulho sabe como é, né? Mesma posição, para não dar na vista que eu estava lendo. Na terceira noite, em que eles me liberaram mais cedo, o Livro dos Espíritos não estava sobre a mesa. Aí eu já estava num período de abstinência, né? Crise de abstinência. Aí eu me vi procurando o Livro dos Espíritos, procurava do Alterson, não querendo acordá-lo. Depois era a questão de como que eu diria para ele que eu estava me tornando espírita. Um dia, bem assim, timidamente, eu comecei a participar do culto com uma outra atitude, com uma outra concentração. Nós ainda não tínhamos o Consolador. Então passamos a ter o culto. O Consolador é algo que a gente ainda vai explorar daqui um pouco na entrevista. Sim, é verdade. Né? Então nós tínhamos o culto, eu aderi no caso, né,
pelo conhecimento espírita, a doutrina espírita, e bem mais para frente é que eu fui desatando a minha opção com o grupo jovem. Mas então, assim, foi gradativa, a partir de um culto, a partir do Livro dos Espíritos. Gladstone, me disseram que você foi o único aluno em uma turma feminina no Instituto de Educação aqui em Belo Horizonte, onde você foi muito homenageado. Que experiência que foi essa e como ela serviu para a sua formação moral e profissional? Vários aspectos que nós vamos conversar aqui, Marcelo, tem a ver com busca e tem a ver com caminho. Então, por exemplo, na questão que eu disse do grupo jovem, da comparação dessa opção que foi acontecendo, foi uma busca. A outra busca é a minha relação com a escola formal, o ambiente acadêmico. Também ela tem intercorrências. Até os 14 anos eu estava no sistema normal. Aí estava sério, comecei a trabalhar com carteira, naquela época era muito comum isso. E por estudar à noite, né, houve situações em que eu interrompia a jornada e tinha dificuldade de conciliar. Cansaço, preguiça, manha, uma série de possibilidades. Então eu interrompo e passei a estudar mais assim, estudo autônomo, mais por gosto. Depois, por identificação com cursos de magistério, que eu soube que pelo magistério se estudava filosofia e sociologia. Eu falei, dá para fazer as pazes com a escola formal. Então o ensino médio foi cursado assim. E no curso de magistério eu já estava buscando o meu caminho, já havia essa particularidade aí. Éramos eu e 35 meninos fazendo o curso de magistério. E aí você, evidentemente, pelo seu objetivo, você se sujeita a uma série de coisas, né? As aulas de educação física, você aprende música de coelhinho, você faz tantas questões assim. Escravo de Jó, por exemplo. Isso foi mais ou menos... desculpa. Isso foi mais ou menos que ano? Foi mais ou menos em 1986, por aí. Então faço o curso de magistério e 35 meninos. Então eu já tinha me habituado a essa situação da diferença, porque muitos amigos da escola iam para lá assistir as minhas aulas de educação física, né? E quando terminei o magistério, a perspectiva era pedagogia. Optei pela pedagogia, o magistério foi no Colégio Venceslau Braz. Optei pela pedagogia e, de novo, a escola era rosa. Não tinha banheiro masculino. O concurso para professor foi posterior para a Rede Municipal de Belo Horizonte. Não tinha sanitário reservado para homens naquele ano em que eu fui, porque tinha. Mas o pessoal deixava as mulheres usar, porque não sabia que tinha homem fazendo a prova. O ingresso no curso de pedagogia, ele já teve outra situação atípica, né? Porque quando eu entrei na sala de aula, éramos eu e 30 moças, elas pararam de conversar porque acharam que o professor tinha chegado. E nesse primeiro dia, por exemplo, porque tem um lado machista, né? E tem um lado feminista. Nesse primeiro dia de aula, eu lembro que a divisória da diretoria fechou por dentro e a serviçal lá estava lá me procurando, eu escutei passando pela porta, falei, não, eu tenho certeza que entrou um rapaz que está estudando aqui. Aí ela me chamou para pular a divisória para abrir a porta da diretoria. Já chamou o homem para pular. A convivência foi muito positiva, muito agradável, porque eu já estava na fase de idade adulta, né? Em que eu fiz as coisas por gosto, eu leio o que eu gosto, eu interrompo a leitura que não me agrada. Então, o curso de Magistério e Pedagogia vieram em período da minha maturidade já, foi por gosto. E aí, pelo gosto da pedagogia, para lecionar em magistério, eu fiz pós-graduação para lecionar no pedagogia. Então, também tive essa oportunidade. Daí aqui a referência de algumas homenagens, né? Porque era um modelo pedagógico muito alternativo, também por gosto. Então, por ser alternativo e por trabalhar com isso, mas talvez não tivessem a ver com as minhas obrigações curriculares, torna-se uma empatia. E aí a gente já estava vivendo a questão espírita, então a gente já tem um lado mais voluntariado de saber que deve colocar o amor no trabalho, que o trabalho não é ralar, o trabalho não é escravismo, o trabalho não é acaso, e acho que as pessoas percebem isso. Nós sabemos que há uma pessoa que tem um lugar especial no seu coração. Sua mãe, conhecida por Tia Branca, que desencarnou há poucos meses. O que você gostaria de nos contar sobre as atividades fraternistas que você aprendeu e vivenciou com ela? Uma das minhas satisfações do convite para a entrevista, né, foi essa oportunidade de socializar um pouco. Não é porque a gente coleciona casos maravilhosos dela, nem assim não.
também no sentido do caminho, eu não havia percebido o quanto os nossos espíritos são ligados nas primeiras etapas da vida, não. Nem na infância, nem na juventude. O grupo jovem um pouco. Mas desde criança eu sempre ouvi minha mãe dizendo que um dia, se ela ganhasse na loteria, ela abriria uma casa de sopa para os pobres. Era constante. E acho que todos nós tivemos aquilo que a gente fala de completistas, né? Aqueles karmas temporários. Minha mãe esteve com meu pai, parece-me que a ligação dos dois tinha por compromisso trazer os três reencarnados. Eu, o Alterson e o Anderson. Depois eles se separaram e minha mãe se esforçou muito para cuidar, para sustentar os três. Porque para mim estava muito claro que em alguma vida, possivelmente, houvesse essa ruptura, esse abandono, e que depois ela assumisse esse compromisso. E o cumpriu muito bem. Depois tem a fase de assistência social mais espontânea dela, em que ela se torna muito exemplo no outro sentido. E tem a fase posterior, em que nós passamos a trabalhar juntos. Então, o que tornou muito especial é que nós passamos a trabalhar e um vínculo de amor é que nos tornou especiais um para o outro. Ela própria foi desabrochando. Às vezes alguém, quem visse assim, porque ela teve um processo de enfermidade, né? E aí a gente está vindo mais para esse final, para depois voltar ao início. Mas, numa questão que depois a gente vai citar de um trabalho que ela fundou, chega um instante em que em 1995, ela foi acometida de um processo de tromboflebite associado à depressão. E daí para frente, né, houve uma série de situações em que ela teve que ser mais cuidada, cada vez ficou mais dependente, isso principalmente nos últimos anos. E eu acho que depois nós vamos ter que, alguma coisa eu vou ter que reservar, porque eu vou ter que conectar muito isso com o que aconteceu no albergue. Mas o principal que eu queria adiantar é o seguinte: quem visse com olhos terrenos diria assim: como que pode uma pessoa ajudar tantos os outros e sofrer assim? Puxa, ela fez tanto bem e está passando por isto. Tanta gente que faz bem. Tem várias confusões filosóficas. Primeiramente, ela gostava muito de ler a vida dos testemunhos de Santa Teresinha do Menino Jesus. E ela dizia que Deus muito ama a quem muito faz sofrer. E faz muito sofrer a quem muito ama. Foi assim com Chico Xavier, foi assim com Francisco de Assis, foi assim com Gandhi, nas questões da Índia. Natural que fosse assim com ela. Né? Faz parte desse protocolo. Eu testemunhei que ela melhorou o tempo todo, ela nunca piorou. Então, quando a gente percebe que fisicamente ela parecia declinar, aparecem aquelas árvores muito antigas, você só descobre as florações melhores delas ao final. Então, teve a fase dela mãe, teve a fase dela arrimo, mãe e arrimo, né? A fase dela trabalhadora, trabalhando fora, a fase professora, a fase espontânea de assistente social e a fase de testemunho espiritual. Incomparavelmente, o que me ligou muito naturalmente foi o do trabalho na assistência, na caridade. Mas, incomparavelmente, o que nos uniu profundamente foi o que ela se tornou. O desencarne dela foi numa situação em que a gente chegou à conclusão que ela estava pensando muito mais em nós do que nós estávamos pensando nela e mais do que ela estava pensando em si. Então, tivemos que passar a pensar mais nela e convencê-la de que ela tinha direito a um corpo espiritual melhor. Já estava com dificuldade de deglutição, inclusive para água, já estava com a fala mais comprometida por AVC, já estava com dificuldade locomotora, nunca se queixando e amando sempre. A qualidade de vida, que hoje a gente reclama de tantas coisinhas que ela tinha, uma pessoa que tem dificuldade de ir ao banheiro e de tomar água e que é serena, nos envergonha. Então, o que mais nos ligou foi isso. E como é que surgiu, então, o Grupo Consolador, que é situado aqui na nossa região, na Vila Nosso Senhor dos Passos? Voltamos à questão que havia o culto no lar. E minha mãe começa, a Casa de Sopa, ela com a intenção, ela começa a fazer um trabalho assistencialista, como se fala. Prepara chá e biscoito e no sábado leva para pessoas de rua, população de rua.
Num segundo momento, ela percebe até por depoimento deles que eles diziam que o chá era muito legal, o biscoito era gostoso, mas que não sustentava. Então ela passa a fazer assim. Nas férias dela, do estado, ela tinha 2 cargos. Nas férias da noite, ela passa a fazer o chá e biscoito, e o sábado e domingo era sopa. Lá em casa que ela fazia. Não tinha nome, identificação doutrinária, sede, nada. Quando terminou as férias, ela já tinha, no finalzinho, passado a fazer sopa todos os dias. Com recursos próprios, ou fazia pedágio, o grupo voluntário que foi aparecendo aos poucos. Quando terminou as férias, ela não conseguiu voltar para a sala de aula à noite. Então ela abriu mão de um cargo do Estado. E o trabalho continuou. O nome dela é Delorme e ela ficou conhecida como a Tia Branca. Aquela Tia Branca está chegando. O Tia Branca pegou. Ela fazia esse trabalho, era ao relento mesmo. E uma companheira voluntária na época sugeriu que nós fizéssemos o estatuto e instituíssemos uma sede. Para nós isso tudo era novo e nós não tínhamos nenhuma condição de adquirir a sede. Por caminhos muito divinos, essa sede se tornou possível e onde eu fazia aquele grupo jovem, por isso é que é toda uma tessitura mesmo, né? O grupo jovem era da Lagoinha, nós ficamos procurando um espaço, encontramos um barracão que era na Vila Senhor dos Passos, que era conhecido na época como Buraco Quente. E eu gostei muito que fosse lá, porque a campanha do Grupo Jovem era lá. Eu tinha muita energia presente, muita empatia com o lugar. Conseguimos instituir essa sede, fizemos o registro do estatuto, o Alterson sugeriu que o grupo se chamasse O Consolador, e se tornou associação Grupo Espírito Consolador. Inclusive não teve votação porque foi a única proposta, né? E iniciamos a sede. Aí também havia o desafio. Minha mãe perguntava assim, nós vamos continuar fazendo o trabalho na rua? Eu faço questão. Mas será que nós vamos atender também as crianças, o pessoal da comunidade? E ficamos com toda aquela teoria, né? Na prática, quando nós chegamos lá, o trabalho começou, porque muita coisa que nós levamos no caminhão sumiu. As crianças gostaram de levar para casa, depois no outro dia voltavam para ver se tinha mais, então elas se tornaram frequentes ao grupo. Começou assim, você faz muita teoria, a prática apresenta. A outra pergunta, uma vez nós fomos a um grupo que fazia um atendimento em Uberlândia, para saber se o grupo a sede será fundada, qual tipo de trabalho que vai realizar lá. Deve atender a comunidade? Deve, foi um conjunto de perguntas complicadas. Aí a pessoa disse assim, olha, a orientação espiritual que nós temos aqui, atribuída supostamente a um espírito conhecido de Bezerra de Menezes, pode ser, pode não ser, mas se a essência é dele, é dele. Aí, sério que ele respondeu assim, façam o trabalho, a fome seleciona. Essa pergunta já havia aparecido em outras situações para outros grupos. E foi assim, espontaneamente ambos os trabalhos permaneceram. Ela foi provada durante 5 anos, de 1987, 88, 89, 90 e 91. E aí, como albergue é fundado? Nós então já temos a sede, o grupo, o culto no lar principal, porque quando chegamos a Uberlândia, eu lembro que a companheira médium lá viu o grupo, né, os candidatos ao grupo Consolador, e lá, sem contato prévio, sem nada, ela falou assim, para a companheira que nos levou, né? Esse aqui é o grupo? Foi. Por quê? Não, pode falar. Não, tudo bem, não. Não pode falar. Quem que é aquela lá? Fala, aquela é a Tia Branca e tal. Ele falou assim, só ela tem intimidade com Jesus, tá? Pode ser que o grupo seja outro, não seja nenhum de vocês, porque só aquela ali que é a única possibilidade desse grupo ter vínculo com Jesus está ali. Que bom, né? E é a verdade, né? Então, nesse sentido, então, o grupo foi fundado, 5 anos de perseverança. Ou seja, o grupo, desculpa falar, o grupo começou com uma mentora encarnada, né? E ela sempre disse ela sempre dizia que o nosso grupo é o grupo dos estropiados, e nós sempre honramos muito essa divisa, sabe? Como iniciou a sua relação com o Albergue Municipal de Belo Horizonte, onde hoje você é o administrador? E em 91 tem uma situação muito especial. Uma Secretaria de Assistência Social propõe que nós façamos um projeto. Mas ela estava naqueles grupos lá, numa discussão, na Rua Espírito Santo, e eles propuseram que os grupos fizessem uma proposta, para eles verem a proposta que interessava a essa secretaria.
Então fui preparar o projeto, não sei por que foi aquela reunião, eu não participava tanto nos trabalhos dela, e do modo que ela fazia o trabalho externo, era curioso porque ela levava a sopa lá para a Praça Raul Soares. Qual era o quadro? As mulheres que iam, geralmente é assim, levavam em caldeirões num carro de ferro velho, mas um carro novo, última geração, né? Porque um amigo nosso que ajudou na sede, que deu o carro. Então eles levavam, o trabalho já era muito assim espontâneo, muito simples. Esse projeto para ela seria difícil. Eu participo nesse lugar e tenho uma, que eu falei de situação particular, porque eu comecei pensando assim, tem um alimento, então precisa ter um refeitório grande. Por quê? Porque as pessoas comem em pé na praça, uma embalagem assim, insalubre, depois suja a praça. Ela ia com os olhos divinos, a gente vai com os olhos telúricos, né? Então, um refeitório digno, beleza. Um refeitório, é claro que então tem que ter os sanitários também, evidente. Tendo os sanitários, por que não também um lugar para eles tomarem banho? Né? Os banheiros também. Aí eu pensei num outro anexo, veio aquela ideia assim, porque eu nunca vi espírito, nunca escutei espírito, veio ideia, né? Veio ideia assim, não, pode ter um anexo que seja um dormitório. Pensei, legal, porque o pessoal pode tomar banho, jantar, dormir e mesmo tomar um café pela manhã. E deu o nome do projeto de albergue. Pode ser que eu tenha me esquecido, pode ser animismo, pode ser alguma coisa, mas o nome albergue para mim era uma novidade. Coloquei o nome do projeto, mandei para a secretaria. Mas quando eu ia mandar, eu tive uma correção. Falei assim, olha, eu coloquei aqui para 200 pessoas, nós não temos dinheiro para nada. É muita pretensão. Eu vou reduzir para 100, porque é prepotência colocar 200. Risquei e coloquei 100, mandei para a secretaria. Quando fomos para a reunião de resposta, o secretário, muito legal, ele, João Pedro Agostinho, ele falou assim, o projeto que tem sintonia com o que na nossa assessoria pensou é o que o Consolador trouxe, o projeto de um albergue, nós precisamos de um trabalho desse. Digo mais, o projeto é praticamente idêntico ao que foi pensado pela nossa assessoria que nós estamos procurando. Apenas uma diferença significativa. Vocês propuseram 100, nós propusemos 200. Então o albergue surge nessa característica, tinha que ser para 200, surge a parceria depois de ela ficar uns 3 anos sem sede, uns 5 anos em trabalho profissional com recursos próprios, com 5 funcionárias, auxiliares voluntárias, sem carteira assinada, com fogão de lenha. Então é separar Consolador, albergue, Tia Branca e eu vindo depois, fica impossível. Por isso que é difícil fazer a pergunta, entendeu? O albergue nos vinculou bastante e nós ficamos morando no albergue os 2 primeiros anos. Agora, a outra pegadinha, né, que Jesus ele é muito caprichoso, é que minha mãe iniciou com toda a sua evolução, 92. Início de 95 é que ela adoeceu, fisicamente. Nesse momento, por causa da impossibilidade dela, eu tive que ir para a linha de frente pela primeira vez desde 1987, foi em 95. Ela já tinha planeado o caminho todo. E aí eu percebi que o karma era meu. Aí a parceria, a gente vai entendendo as hipóteses, né? Será que não foi aquele padre que fez todos aqueles conluios, todos aqueles conchaves, que expropriou as populações, que depois o albergue nos vinculou a vários temas da assistência social com públicos que hoje eles precisam de uma proteção diferente. E que naquele período de vinculação de Estado e Igreja eram exatamente os grupos que eram excluídos, descartados, oprimidos, tinham os bens confiscados. Então o caminho da assistência é quem olhar com olhos terrenos, pensa que eu estou fazendo o bem. E nós que nos conhecemos, sabemos que nós estamos tentando devolver um pouco. E que minha mãe veio para me ensinar isso. Em todos esses anos de experiência no albergue, houve algum acontecimento que se tornou marcante na sua vida? Na verdade, quando bem mais novo, eu perguntava, cada um tem suas perguntas existenciais, né? Eu ouvia tantas pessoas falando que elas sofriam e tal, e eu ficava com aquela impressão de que eu chegava até a brincar, falava assim, eu estou preocupado porque Deus esqueceu de mim, né? Que eu não me sinto sofrendo. É uma vida simples, mas não via isso como sofrimento. Foi muito natural. Por isso aquela experiência que a gente sai buscando alguma coisa, porque a coisa não aparece. Mas, de novo, a questão do caminho
O caminho é que tem o seu tempo, né? O albergue ele foi muito interessante, ele foi muito especial porque ele revelou, como disse, essa afinidade profunda. Minha mãe dizia sempre que nós somos ligados pelo cordão umbilical, mas isso só se revelou dentro do trabalho mais espiritual mesmo. Ele me deu aquela oportunidade franciscana sem que eu tivesse que fazer uma ruptura com a família. Ele me ensinou uma série de questões de administração, de convênios, porque novamente nós achamos uma coisa e Deus nos pega pela mão e leva por outro caminho. Quando eu cursava pedagogia, eu tinha comigo que a principal razão é que eu queria me dedicar às aulas e que não queria passar a vida atrás de uma mesa. Aí Deus pegou e me colocou atrás de uma mesa para gerenciar convênios. Mas o albergue, com o tempo, ele foi revelando faces, aspectos muito agradáveis e que preencheram aquele meu lado de vazio. Primeiro porque eu não conhecia o Evangelho e o Livro dos Espíritos depois. E em seguida sobre o que eu faria com aquele conhecimento. Então, como o albergue sempre ele era muito emocionante, muito cheio de variáveis, né? E, por exemplo, nos últimos 4 anos em que nós estivemos na Pedreira, porque ele foi para a Pedreira Prado Lopes, na fundação. Foi o único imóvel que você conseguiu alugar para essa finalidade. E eu conheci a Pedreira também, foi como se fosse uma incubadora, né, do relacionamento. Nós ficamos muitos anos na Pedreira sem contato com os moradores de lá. Uns 11 anos depois, foi em 2003, o albergue foi fundado em 92, que nós fundamos porque eu soube que um galpão ao lado estava vago e a gente precisava de espaço. Nós precisávamos que o albergue respondesse a todas as críticas mais profundas que ele recebia. Quando se falava assim, ele massifica. Então nós tivemos uma equipe de atendimento social com atendimento individualizado, dentro do possível. Quando se falava assim, é um depósito de gente, então nós tínhamos que ter instalações ótimas, bem distribuídas e que permitissem privacidade. Quando surgiu esse outro galpão, nós conseguimos garantir o aluguel do galpão, mas ainda não estava negociado no plano de trabalho. Foi na confiança, foi na fé. Depois nós incluímos. Mas olhando o galpão, de novo, aquelas ideias, aquele insight, né? Porque, pensando assim, isso não é dormitório, dá para fazer uma quadra de futebol de salão aqui. Então nós percebemos que ali daria para construir uma quadra e que depois poderia ser um espaço mais dinâmico, porque havia espaço onde o pessoal apenas pernoitava. Mas a quadra trouxe uma revivescência do Consolador, porque aquele trabalho da vida que já estava em segundo plano, porque nós fomos para o albergue, ele absorvia muito, as crianças começaram a se cercar querendo saber se a quadra poderia ser usada pela comunidade. Então a gente teve um reencontro, né, com aquele passado da vila. E aí teve um projeto social lá também que foi muito interessante. E era um período em que a vila estava com muito conflito dos grupos que estavam em situação de confronto do tráfico, né? E alguns grupos eram vizinhos, o grupo de cima contra o grupo de baixo. E esse grupo também iam jogar bola lá. O que ficou muito marcante, né? Porque aí se eu tinha algum gosto realmente de fazer alguma coisa diferente, especial, animadora, que preenchesse o vazio, esqueci do vazio. Porque tinha a quadra, tinha o pessoal que estava em confronto, tinha o desafio, a biografia das pessoas que estavam ali na quadra, a gente deparava com o espírito, irmão, né, que estava envolvido numa situação qualquer, mas nos considerava e respeitava, companheiros que movimentavam muito dinheiro complicado, mas que pediam um tubo de linha para soltar papagaio. Então, o que teve de muito marcante para a gente no albergue, além dessa questão de termos morado lá, compartilhado o espaço com aquele pessoal que também era usuário e conhecia algumas vidas. Mas no percurso depois foi 11 anos descobri que nós não conhecíamos os nossos vizinhos. E os nossos vizinhos entraram e aí ficou muito especial, que já não era só o albergue. Se tornou também um apoio comunitário com espíritos muito especiais. Gladstone, e a situação do albergue atual? Qual tipo de pessoa que pode adentrar a casa? O que vocês oferecem? Como é que isso funciona? Tá. Antes, nessa linha de tempo, uma ruptura muito importante, uma mudança de fase. O albergue ele completou 18 anos, completou a maioridade e saiu de casa, porque
porque ele ficava na pedreira de 92 até 2010. E durante esse período que ficou lá, o público, né, sempre foi assim, população com trajetória de rua. De 92 até o ano 2000 era misto. Então havia homens, mulheres acompanhadas ou não de crianças pequenas. Mas o espaço não era apropriado para criança pequena, porque até pelo estatuto da criança e do adolescente tem que ser espaço formativo. Então nós passamos a trabalhar de maneira que a gente tivesse a perspectiva um dia de trabalhar apenas com o grupo masculino, porque eram 7 homens por mulher dentre os usuários. Surgiu um convênio, depois outros, e dentre esses convênios que a gente foi pegando, então, foi estabelecendo parceria, um deles era a República Maria Maria, destinada a mulheres. O albergue ficou apenas masculino. Então ele já tem esse critério, desde o ano 2000, de atender a homens, categoria corpo, porque existe uma situação de homossexual masculino, então a gente trabalha com a categoria corpo masculino. Que tenham 18 anos ou mais, com trajetória de rua, não tendo residência fixa em Belo Horizonte, declarada ou comprovada. Então, nesse sentido, nós já tínhamos experiência de serviço e a definição do público. Mas surge uma perspectiva, pelo orçamento participativo, de que ele fosse contemplado com instalações planejadas. É por força da espiritualidade que o albergue funcionou todo o período anterior, porque ele tinha vários fatores condenáveis do ponto de vista da vigilância sanitária, do controle urbano, dos bombeiros, mas funcionou e bem. Mas surge essa possibilidade de novas instalações e uma questão que ia e vinha era de que um dia nós poderíamos funcionar na floresta, onde tem a Rua Conselheiro Rocha, ali funcionava o abrigo Belo Horizonte. Ele estava subutilizado e num sistema de comodato com o Estado ficou definida a reforma das instalações e que ele se instalasse lá. Então o albergue vai com essa experiência anterior, com essa definição de público, passa a atender na floresta com um espaço que fisicamente, né, é muito bem planejado, e públicos que não iam ao albergue no local anterior, por causa das circunstâncias da conjuntura, até do tráfico, passam a frequentar na floresta. Então, na verdade, é como se o albergue tivesse ganhado uma roupa nova. Gladstone, nos disseram que você teve uma intensa relação com os jovens da Vila Nosso Senhor dos Passos. Como é que foi essa experiência? A relação é muito empática com juventude. Ela já estava muito presente. Voltando à linha do tempo, né? Antes do grupo jovem, eu já saía com os grupos e ouvia, já uns chamavam de irmão, outros chamavam de padre, as meninas queriam às vezes confessar a questão e queriam que eu ajudasse num caso amoroso, e eu separava as brigas na discoteca. Então já tinha uma questão de muita convivência e de muito gosto nesses. Confiança, uma relação de confiança. Gera muito assim. Quando vem o grupo jovem, a gente consegue dar uma organização para isso. Eu descubro a organização de grupo, de comunidade de base. Fica uma coisa muito gostosa e a vida fica muito plena, num sentido. Aí vem o culto lá em casa, de novo, a mocidade precursora. Então, sempre esteve muito presente. E no tempo em que eu fiquei no albergue, eu comecei a aula, então, no pedagogia, já não tinha o magistério, pedagogia e tal. Então, eu senti muita falta disso. Foi um período de deserto e preparação. Por isso é que eu falei, foi marcante a questão da quadra e as crianças e jovens voltarem, porque Deus me devolveu esse prazer e era quadra. E futsal é uma questão que eu gosto também. Eu comecei a conhecer oficineiros que atuavam na pedreira e depois oficineiro ligado ao Fica Vivo. A vila já tinha essa convivência com eles de uma maneira positiva. Um dia nós fomos fazer uma confraternização. Era um futsal, então. E eu sou um espírita meio atípico em umas coisas. Eu lembro, por exemplo, nós tínhamos essa confraternização, depois fizemos um segundo futebol e um terceiro. Deu até um desafio, porque o pessoal ficava incomodado, falava, mas peraí, tá com problema, porque esse futebol seu, afinal de contas, é o quê? Um futebol espírita? Eu falei, não, é um futebol. Mas não é a casa espírita, fé? Mas a gente faz uma prece antes, estuda uma mensagem rapidinho, mas é muito rápido, e tem uns que chegam só para jogar bola. Eu falei, eu também. Aí você fala, mas fica um pouco tempo na prece. Eu falei, não é a duração da prece, é a profundidade. O futebol continua essa prece. E aí ficava assim, mas uns chegaram na hora, parece que já chegaram para não participar da prece, só para jogar a bola. Eu falei, vamos resolver esse problema.
Aí eu parei com a reunião lá e fui direto, encontrava com eles na quadra. E sempre achando que esse caminho traria algumas coisas. E trouxe. Por quê? Quando surge o projeto na quadra, era o projeto Ora Bolas. A Vila e a Pedreira, eu já jogava bola com o pessoal da Vila, no IAPI ou nessa quadra em frente à Rádio Itatiaia. Mas a Vila e a Pedreira, por esse confronto do tráfico, não podia misturar os públicos, mas na quadra nós conseguimos misturar. E não tem juiz, é jogar na bola, 10 minutos ou 2 gols. Eu fecho a cara se eu perder, senão não tem futebol se não tiver adrenalina, mas tem que dar os exemplos, né? Então lá nós conseguimos unir Pedreira e Vila. Vários territórios se uniam. Já era uma coisa muito legal, muito positiva. Só que o projeto do Ora Bolas ainda tinha uma limitação muito preocupante, muito cobrada. Porque eles jogavam bola comigo, eles iam ao computador, eles usavam o Orkut, eles faziam várias coisas. E lanchavam lá. E ficavam depois do horário, às vezes, ao computador, que eu tinha um computador que eu compartilhava. E chegou no ponto que tinha uns 10 jovens lá esperando. Eu ia embora e eles estavam usando meu computador. O albergue abria, era para adulto, e havia pessoas com menos de 18 anos, estava burlando outra regra, mas eles tinham que usar o computador, que ficava para mim. Nós estamos esvaziando a cultura do tráfico, evitando o armamentismo juvenil, que era muito masculino. E se eles não se acostumarem com a droga e nem com a arma, depois eles não acostumam mais. Então tinha um grupo de referência, mas esbarrava num problemão, não tinha emprego. Quando o albergue muda para a floresta, meu coração fica na Pedreira. Aí vem outra ideia. Falei, se a nossa sede for na Pedreira para do Lopes, o que nós começamos a fazer no albergue, que já estava construído e é imperdível, porque no futebol a gente vai percebendo assim, olha, um se apresentava muito para o jogo. Foi aceita a iniciativa. Aí tem um outro que já é o operário do time, né? Oferecer um bom serviço gerais. Um outro é o líder, oferecer pode ser, ele pode ficar na recepção. E um lá uma vez lidou com um companheiro amigo nosso muito complicado, muito perigoso. Eu lembro que esse companheiro foi bater um lateral, deu uma bolada forte nele, só para provocação. Aí esse amigo meu pegou a bola, colocou lá para bater lateral depois e deu uma bolada nesse perigoso. E jogou a bola até o final. O outro ficou meio estarrecido, né? Hoje esse amigo já está desencarnado, o que estava mais complicado e tal. Joga no meu time no plano astral, nós vamos jogar juntos ainda. E aí esse que deu a bolada no outro voltou comigo, eu pensei, será que ele está arrependido, com medo, alguma coisa? Ele veio relaxado, virou para mim e veio se desculpar comigo. Era o tio Gladys, ainda sou. Ó, tio Gladys, não repara não, você desculpa lá, eu sei que eu esquentei a cabeça, mas é porque a pessoa X lá, não, né? Todo mundo vai ficar aguentando falazada na cabeça da gente, provocação não. Ele não é mais homem que os outros tal, e ficou tranquilo, sem rancor e tal, sem arrependimento. Pensei, achei meu segurança. Aí o segurança do albergue, até hoje, é ele. Uns são serviços gerais, outros são almoxarifes. Aí eles começaram a tirar a carteira de habilitação para automóvel e para motocicleta. Veio a Kombi, um deles ficou sendo motorista. Quando minha mãe se tornou cadeirante, alguns já tinham carteira, eu ofereci, não vou poder ficar usando o carro da entidade, então o que nós vamos fazer? Falei, Robson, você leva e traz minha mãe, sexta a sábado, o carro fica com você. Sábado e domingo, falei, Gustavo, Zulim, Gamel, vocês vão ter que revezar para levar a minha mãe, eles adoravam, né? Voyage. Então vocês vão levar o carro e guarda ela para mim pro lado da Pedreira lá, e cuida do carro e segunda-feira vocês entregam pro Robson. Aí foi virando esse corpo a corpo, a gente jogando bola junto. Então Deus tirou o presente numa época e me deu muito melhor depois, porque hoje eles são companheiros de trabalho, eu às vezes dirigindo. Consolador já tem neto, né? Já tem os netos. Quando eu vejo esse pessoal pagando um carro, falando em casamento, levando a namorada para conhecer teatro. Então, Deus me deu isso, quer dizer, eu não precisei ter filho. Eu combinei com a esposa que nós seríamos filhos, pais dos pais, filhos, e Deus acreditou. Né? Minha mãe ficou sendo a mãe e filha, né? Uma bênção. Hoje ainda estou desacostumado, porque igual você tem uma criança pequena e não tem mais. Até para fazer compra ainda não sei muito andar, não. Eu tenho a impressão de que eu estou no lugar errado, que eu tinha que estar com ela. Mas estou me acostumando. Que ela agora é corpo celeste, né? Então, com os jovens, isso foi muito marcante. E para não perder essa questão do primeiro emprego, é que nós tivemos a ideia de fazer a sede na Pedreira. Aí também o Tim sofreu comigo. O Tim é do grupo, o Walter é meu irmão e tal. Eu não falei para eles o que eu falei para o grupo jovem nosso, não. Eu falei assim, para atrair o pessoal, a sede ficou muito bacana.
como recuperação tributária, que nós fomos contemplados pela filantropia, o certificado de filantropia, construímos a sede e ficou um espaço multiuso muito legal. No futuro, isso ainda vai ser muito legal para a cidade, acredito, porque permite espaço futuro de pré-vestibular, permite que grupos de teatro façam apresentações especiais lá para a comunidade, que possa haver encontros em finais de semana, já emprestado para aniversário da comunidade. O Fica Vivo Mediação de Conflitos, né, o Núcleo de Prevenção à Criminalidade da Pedreira, funcionam lá, o espaço é cedido para eles durante o dia para ter presença técnica. Então tudo isso a gente procurou fazer. Mas quando eu fiz a sede eu não falei para o grupo, só depois que eu falei o nome que eu já tinha anunciado. Ia chamar Fuzue. Eu sabia do impacto desse nome, os jovens adoraram, o grupo não. Se chama Fuzue, não dá ideia assim de bagunça, mas é por isso mesmo, para atrair os jovens aqui. Imagina um francesismo lá no meio, lá um multiuso, Fuzue, na época da Copa do Mundo, e eles fazendo uma excursão pela cidade. Não, mas esse nome está estranho. E aí, por um respeito ao sentimento do grupo, né, nós tínhamos que ter um mantra que substituísse Fuzue. É difícil. O grupo jovem é a Fusarcas, tá? E o grupo jovem pequeno é a Fusarquinha. Então, fiquei num drama. Eu mesmo tinha criado, eu mesmo tinha que recriar. Aí vem a ideia da Casa Atos. É Atos, o nome que a gente deu para a sede nossa, que é multiuso social durante a semana. É Atos com TH, pensando em 4 aspectos. Primeiro, o livro preferido da Bíblia, que é o Atos dos Apóstolos. Segundo, atos comunitários. Terceiro, atos com TH em homenagem ao mosqueteiro, com a expectativa de que o multiuso um dia tenha conhecimento e literatura. E a literatura é o conhecimento livre. E a quarta perspectiva, que é um dia ter teatro. Então pensamos assim, primeiro e segundo andar. Um dia nós faremos a pintura temática do primeiro ato e do segundo ato. Então a gente quer que essa casa no futuro seja um espaço de curtir a aposentadoria trabalhando. Gladstone, queremos explorar agora a sua veia poética. Além de poesias, você escreve letras de músicas que são interpretadas pela querida dupla de cantores espíritas mineiros, Tim e Vanessa. E nós gostaríamos que você contasse como é que isso rolou na sua vida. A entrada do Tim no grupo, já fãs estão curiosos que às vezes ele mesmo comenta, né? Ele era o namorado da Ruth e minha mãe pediu o Tim para consertar umas coisas elétricas lá na sede e já envolveu de um modo que ele já ficou na teia, né, do Consolador. Depois eu soube que ele tocava violão. E depois eu percebi que ele tocava violão muito bem. E um dia eu escutei uma moça cantando com ele e achei muito bonito o que eu escutei. Eu não tenho muito sentido musical, mas se eu achei lindo é porque é pra lá de lindo. E era a Vanessa. Nós não fizemos um projeto. Irmã dele. Irmã dele. E não fizemos também um projeto. O Consolador foi muito assim, ele é muito empírico, sabe? As coisas começam muito acontecendo. E nós também não fizemos, vamos fazer uma música. Eu pensei, eu gostaria de fazer letra. Não é assim. Poesia e essa parte de escrita é um gosto que eu tenho, por devaneio mesmo. E muitas vezes não é nem por mostrar, e também não guardo as poesias, não é isso. Agora com o computador a gente salva muita coisa, a gente descobre muita coisa na memória que a gente não tem. Mas, uma vez o Tim comentou que estava com a ideia que havia lá na Mocidade do Precursor, na União, eles fariam lá, parece que era o IMEPRE, né? E que eles estavam querendo uma música. E eu não sabia como escrever letra e nem como sincronizar isso com a música. E não tive exercício, formação teórica, nada nesse sentido. Sei que eu escrevi uma proposta de letra e que era ligado ao autoconhecimento. E o nome é pequenininho, eu gosto desses nomes pequenos assim, C. E mandei para o Tim. E o Tim fez a letra, a música, e a música ficou muito alegre, muito legal, muito com a cara da letra. Eu fiquei muito surpreso em como que ele conseguiu interpretar para mim o que estava na essência da letra. Eu não estava pegando a essência, mas a música fazia uma leitura legal da letra. Levaram para a União Espírita Mineiro e a música foi definida como tema do encontro deles. E tanto eu não entendia o que estava acontecendo que eu não fui lá no dia. Coincidentemente, uma pessoa do grupo foi lá e chamaram e falaram, eu sou o Consolador, alguém podia representar, porque eles não vieram. Aí tudo bem, ficou desse jeito. Aí
encomendaram, aí eu entendi, veio o pessoal da Comeb e sugeriu um outro tema. E foi assim, sabe, foi nessa sequência. Eu sempre coloquei para mim, sempre coloco, faz muito tempo que nós não fazíamos uma música ou uma letra. Assim como escrever do ponto de vista espírita, eu sempre tenho a impressão que tem muito mais coisa escrita do que nós precisamos. Falta leitor, sobra a gente querendo escrever e muita redundância. Toda vez que no culto do lar eu escuto uma mensagem de Emmanuel, eu penso, não tem jeito de ficar melhor. E não é por elogiar Emmanuel, é porque realmente acho isso. No início eu não achava. Então, quando eu escuto Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna, mas espontaneamente, nós fizemos músicas assim, sugeriram Senhor das Estrelas. Aí me veio a ideia, reiterando, nunca ouvi espírito e tal, mas às vezes tem aquela imagem, né? Um chamaria de sincronicidade, outro chama de insight, outro de intuição, outro de comunicação. Mas a imagem do Senhor das Estrelas me veio. Não era fisionomia de Jesus, nada disso, como se fosse um vulto mesmo, assim, comparável, deslizando. Pensei, eu vou tentar escrever essa impressão. E quando o Senhor das Estrelas, eu pensava assim, poxa, mas já se escreveu tudo que se pode escrever a respeito. Vou tentar escrever, mas com esse reconhecimento. Então, o Senhor das Estrelas surge assim, de uma imagem, eu procurei escrever. A letra de Pedro, que me impressiona porque foi difícil sintetizá-la, porque eu tentei colocar situações, para mim, muito psicológicas de Pedro. Pedro e Paulo, para mim, são especialíssimos em psicologia, mas isso é outro tema. Mas eu gosto muito do lado de humanidade de Pedro, que vai construindo a cristianização dele. Colocar aquilo na letra, para mim, era um desafio. E eu não achava, eu ainda falava para o Tinha assim, Tinha, a letra está aqui. Eu falava, vou ter que ver como que eu faço. Eu falei, Tinha, boa sorte, ela é sua. Eu estou me sentindo leve, estou tranquilo. Se vai conseguir, se não vai, o problema não é meu, boa sorte. Eu brincava com ele assim. E aí o time traz a música Pedro, que foi das últimas, né? Muito com o sentido que para mim é a essência de Pedro. Aí a gente faz uma para Maria, isso foi anterior, Ave, né? E eu não sei nenhuma das letras de cor, tá? Eu falei Ave agora na dúvida se o nome é esse mesmo. Mas eu achei que ficou muito com o sentido de Maria. O pessoal pode ouvir e falar assim, mas está parecendo uma música católica. Isso para mim não é ofensa, é muito natural. É presunção nossa achar que durante mais de um milênio, os católicos, muitos se devotaram a Maria, muitos tiveram essa empatia, interpretaram Maria, que nós vamos trazer Maria diferente. É natural que ela tenha essa essência. Então, Éden, Senhor das Estrelas, concepção astral, uns temas eram complicados, né? Concepção astral, eles parecia até um desafio mesmo. Eles colocam um tema que seja ligado à sexualidade e aí penso para mim assim, sexo está em tudo. Mas quando está em tudo eu penso no universo. E com o tempo a gente vai percebendo isso, que as flores, as cores, os pássaros, as estrelas, os planetas, tudo é lei de atração. Então, colocar isso na música de modo que é uma preocupação era essa. Que eu tenho uma contradição minha, né, quando a gente vai compor. Primeiro eu risco o parnasiano, que é a preocupação da rima. Tem hora que a gente se flagra, assim, a gente preocupa tanto com a rima que muda o que queria dizer. Mas eu acho que esse é um exercício. Você fica um tempo enclausurado e depois você se liberta. Você fica com o verso mais livre. Mas também não tem que ser por um modismo, porque libertar-se demais também pode tornar até uma obsessão. Então essa questão primeira parnasiana, uma das possibilidades. E uma segunda possibilidade, que aí está nas letras, que o Tim e a Vanessa conseguem cantar e o Tim musicar, então, é que também não sejam muito lugar comum. Que as letras de lugar comum, às vezes, não acho que é fazer uma letra por fazer uma letra. Eu acho que a letra também ela pode ser instrutiva. Ela não tem nem que ter o apego à obsessão da rima e ela nem também tem que ser tão comum que não acrescente. Então, é o que aconteceu com algumas, né? Essas que fazem a recapitulação da Gênese, que passa pelos profetas, quando médiuns faz aquela relação com os profetas, nomes antigos médiuns, são coisas que eu fui aprendendo e achei que deveria perpetuar. E a música perpetua. Essas são as horas que não nos arrependeremos. Eu já teve situação ótima. Uma vez cheguei ao interior e estava tocando uma música estava tocando Pedro, né?
Aí a pessoa lá na cidade X, não vou falar cidade, porque vai que a pessoa assiste, né? Só fala, eu gosto mais dessa música. Nossa, você conhece? Eu falei, eu conheço, tal. E eu achei, eu torci o tempo todo porque não soubesse que eu tinha participação na letra, sabe de onde que ela vem, a gente é escrevente, né? Mas eu torci porque a pessoa ia ficar sem graça, mas eu fiquei lá pensando, puxa, que ótimo. Desde que eu entrei na União Espírita Mineira, e estava tocando uma dessas músicas, né? Aí a gente fica olhando os livros, mas pensando, e não é por egocentrismo, é pensando assim, dessa produção e dessas horas nós não vamos nos arrepender. Sem dúvida. Olha, você me tirou um pouco, eu diria, você me desarticulou quando você diz que não lembra de nenhuma letra, porque eu ia pedir para você declamar pelo menos um trecho que fosse dessa música Pedro, que nós já estamos passando aqui como trilha sonora aqui nesse trecho da entrevista. O sentido de Pedro, que para mim fica muito assim, porque a letra mesmo, o domínio, eu não tenho. E um outro aspecto, às vezes quando eu leio, quando Kardec se refere aos médiuns e às suas categorias de mecânico, semimecânico e intuitivo, eu experimento muito aquela questão do intuitivo, mas também com aquele semimecânico que vai percebendo o que escreve enquanto escreve. E eu vou percebendo o que escrevi enquanto releio. Então, quando a gente, por exemplo, em termos de Pedro, a gente faz aquela referência balindo, negação, né? Para mim tem muita profundidade no que Pedro passa, né? Pedro é um desprotegido. Ele é um entregue a Jesus. E ele é uma criança que fica muito chateada quando decepciona o mestre. E que fica super feliz numa hora em que ele consegue acertar. E que indo e vindo ele sofre tanto que a posição dele é de ovelha guardada mesmo. Então, quando Jesus fala de cordeiro em meio a lobos, para mim Pedro é uma ovelha o tempo todo, em meio a lobos e tal. E essa vivência de Pedro, de que uma hora ele nega, e Jesus pergunta e na música enfatiza, Pedro, tu me amas, parece um mantra, né? Ele 3 vezes negou e 3 vezes Jesus pergunta. Isso é poético, porque ele cicatrizou as 3 feridas de Pedro. E quando Pedro consegue passar pelas pessoas e levar os doentes para que a sombra de Pedro curasse, também é poético, porque Pedro, ele tinha tanta compreensão, ele se achava tão profundamente falível que ele não se escandalizava de nada. Então a sombra dele apagava diferentes karmas, ainda que parecesse a mesma doença, o mesmo diagnóstico, né? Ele conseguia curar tudo isso. Então, assim, a letra é muito franco isso, sabe, Marcelo? Nossa, e mais, minha esposa, ela acha até graça às vezes, porque muitas vezes eu me flagro sem ter nenhum dos CDs em casa. Não fico ouvindo CDs também, que é outra questão. Aquela questão de servir e passar, tá assim. Né? Muito naturalmente isso acontece. Pode ser até uma displicência, pode ser desmazeiro, descuido, pode ser um tanto de coisa. Mas isso para mim é outra certeza de que vem de algum lugar, né? E que nós somos só os materializadores. Bem, nós conversamos aqui com o Gladstone Lage, bate-papo extremamente agradável. E agora está na hora de você despedir dos internautas do Espiritismo BH. Perfeitamente. Eu diria ao final o que eu achava no início, eu continuo achando muito intensamente. Nós nos sentimos muito pequenos. Quando se convida a gente para uma entrevista, a gente pensa, puxa, nós temos experiências de vida, mas não vou ficar colecionando casos, porque isso não tem. Para mim, o que fica de mais marcante é que nós estamos num caminho o tempo todo, que tudo está certo e que tudo é bom. E que a vida constantemente confirma isso para nós. E que isso se revela com outras florações, né? Que isso acontece. Então, quando eu vi o que eu pensei, não é falsa modéstia, nada, eu pensei, puxa, o pessoal vai ter que me ouvir durante 1 hora. Será que alguém vai se dispor a ficar assistindo para ouvir isso durante 1 hora? É se sentindo pequeno. É com essa certeza da pequenez que a gente veio. Então, a gente se sente honrado, tem um lado que enaltece, assim, as coisas boas que aconteceram na nossa vida ficarem públicas, porque são de Deus, e aí o cumprimento, tomara que faça bem a quem ouvir. Tá? Muito obrigado, Gladstone. Agradecimento. Obrigado, Marcelo. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Deixe a sua opinião em nosso site.